12:05, o Jornal Anhanguera, primeira edição, entrando no ar com imagens do protesto feito por servidores da educação. Eles estão fazendo manifestações hoje em várias cidades do país e aqui no entorno de Brasília os servidores se reuniram em Lusiânia e também em Novo Gama. Eles são contra o corte de verba anunciado pelo governo federal na educação. Daqui a pouco a gente mostra a cobertura completa sobre essas manifestações. Aqui no J1 tem informação, prestação de serviço e a sua participação ao vivo pelo nosso WhatsApp 984424000. A gente vai receber aqui no estúdio do J1 um médico para falar sobre a dengue. O número de casos notificados da doença estão aumentando e você pode tirar suas dúvidas ao vivo. Vamos falar também sobre a unidade de pronto atendimento de Lusiânia. Ontem pacientes reclamaram da demora no atendimento por lá. Teve gente que demorou mais de 5 horas para ser atendido. E no quadro No Fim das Contas de hoje, a gente fala sobre cursos de qualificação e trabalho voluntário. Hoje é quarta-feira, dia 15 de maio, e o Jornal Anhanguera, primeira edição, está no ar. Olá, muito boa tarde. Obrigado pela sua companhia. Ontem, a unidade de pronto atendimento aqui de Lusiânia estava lotada. Teve gente que demorou mais de 5 horas, acredite você, para conseguir atendimento. Longa espera na UPA de Lusiânia, mas a Maria não tem alternativa. Quando precisa de atendimento médico, é aqui que ela recorre. Com mais de 5 horas de espera, ela não tinha passado nem pela triagem. Fala que tem médico, mas os médicos não estão dando conta de atender todo mundo. Os que vai lá para dentro, some, aí diz que o médico tinha saído para jantar, até pouco tempo não tinha voltado, né? E aí fica aí, o povo esperando nem para triagem, a filha da triagem estava saindo aqui fora. Já Vanessa contou que trouxe a filha de 16 anos que está com febre, dor de cabeça e tosse. Também está na espera de atendimento há mais de 5 horas. Em pé, é que com tanta gente, falta lugar para sentar. Agora mesmo eu escutei uma mãe falando que veio ontem com um filho de 12 anos. O pediatra não atende e não sabe nem se o clínico vai atender ele, porque ele tem 12 anos. Então ela está ali desesperada com o filho. Os funcionários da UPA não gravaram a entrevista, mas disseram que hoje tem 2 clínicos gerais e um pediatra que atende 3 vezes por semana, terça, quarta e quinta-feira. Ainda de acordo com os funcionários, nesses dias a demanda por atendimento aumenta. Depois de 6 horas de espera, a Silvanei saiu da UPA indignada, reclamando do atendimento. Não conseguiu fazer o exame aqui então? Não, porque ela falou que o exame só faz amanhã. Eu acho que, não sei se é porque não tem funcionário para fazer, mas não. Toda vez que eu venho aqui é assim, esse descaso. Nós entramos em contato com a Secretaria de Saúde de Lusiânia, mas não tivemos resposta. Pais, alunos e professores das escolas que mostramos ontem na reportagem sobre a venda e uso de drogas se sentiram encorajados e enfrentaram o problema. Um traficante foi suspeito de vender drogas para os estudantes, foi preso ontem, depois de uma denúncia feita por um pai de aluno. Quase 10 quilos de maconha, uma balança e R$ 1.300 em dinheiro. Tudo isso foi encontrado pela PM na casa de Luiz Miguel de Oliveira, que trabalha como vendedor de consórcios no centro de Goiânia. A prisão foi feita no centro de Goiânia, onde ele foi abordado e interrogado, e o mesmo afirmou que comercializava sim drogas, apontando o local onde essa droga estaria. A prisão foi feita depois que o jornal Anhanguera mostrou uma reportagem sobre a venda de drogas para alunos de escolas estaduais na Vila Santa Helena e no setor centro-oeste. Nosso produtor flagrou o uso de maconha na porta das escolas. Estudantes uniformizados, alguns com mochilas nas costas, se reuniam para fumar a droga. A reportagem sobre o tráfico acabou encorajando a comunidade escolar a denunciar esse suspeito. Um pai pegou o telefone e ligou para a Polícia Militar assim que viu a viatura na escola. E com as informações detalhadas que ele repassou, foi fácil para a equipe encontrar e prender o suspeito. A reportagem ajudou os pais a estarem mais atentos à atitude em volta da escola, né, os próprios vizinhos da escola, e com isso fazerem a denúncia. Por isso é legal não ter medo e denunciar.
Agora você vai conhecer o exemplo de uma escola que conseguiu se proteger do tráfico de drogas. Quem mostra pra gente é a Patrícia Bingel. 20 colégios da rede estadual de ensino foram mapeados em Goiânia, com uma rotina de uso e venda de drogas. Em alguns deles, flagramos alunos fumando maconha no horário de saída da aula. O passa-a-passa de drogas, segundo os estudantes, também acontece dentro da escola. A pedido de diretores que já não sabem como lidar com o problema, o batalhão escolar tem reforçado a vigilância nesses colégios. Quando a gente tem uma viatura aqui no começo do horário, né, 7 horas da manhã, e na saída, meio-dia e 15, ou então às 13, depois às 18h15, é outra realidade. Eles estão aí debaixo das árvores, esperando o aluno, e nesses momentos a gente sabe que até para passar droga, para vender, para comercializar. Blindar a entrada de drogas da escola não é nada fácil, ainda mais quando se tem uma estrutura física visivelmente precária. Este colégio estadual, que fica no Jardim Marques de Abreu, tem salas de aula funcionando em containers improvisados. O muro, olha só, é bem baixo e frágil, feito de placas. E agora, ao lado, o maior retrato do descaso, uma obra inacabada, tomada pelo mato, servindo de esconderijo para bandido. O Mocó era para ser um novo prédio do Colégio Estadual Benedito Lucimar Resquete da Silva. Mas a construção já tem 8 anos e nunca foi finalizada. A escola já foi incendiada e até sofreu arrastão. Entraram nas salas, fazendo alunos e professores vítimas. Se a violência está tão perto, toda ajuda é bem-vinda. O colégio abriu as portas para o recém-criado Conselho de Segurança Escolar, que reúne representantes de várias instituições. Sem fórmula mágica, a ideia aqui é conversar. A gente precisa sim mobilizar, a escola está no caminho certo, mas a gente tem muita coisa para fazer. Policiais, agentes do Juizado da Infância e Juventude, conselheiros tutelares, professores, juntos em palestras e ações para tentar mobilizar a comunidade e afastar os jovens das drogas. 90% são alunos do bem, alunos que têm a intenção de estudar, que querem uma oportunidade na vida, conscientizar a comunidade escolar de que esses problemas eles só se resolvem quando tem o envolvimento de todos. Aquele que se propõe a entrar nesse mundo, que é o mundo do crime, seja por uma ilusão, seja por um desejo ou mesmo até por um estado de carência, ele tem que entender que a vida dele está contada ali os seus dias. Os funcionários dessa escola no residencial Kátia tomaram uma atitude por conta própria. Fizeram várias rifas até arrecadar dinheiro para instalar câmeras dentro e fora do colégio. As conversas sobre drogas também são frequentes. E os alunos são motivados a denunciar de forma anônima qualquer problema. Outra atitude que tem dado resultado é a família, sempre presente na escola. E o importante aqui é que os pais são muito presentes, eles buscam e trazem os filhos. Então o trabalho que tem que ser feito é esse trabalho de formiguinha mesmo, conscientização. Tem jeito? Acredito, eu ainda tenho esperança. Eu acredito que nós fazemos a diferença. Por meio do diálogo, tudo pode se resolver mais facilmente, né? A Secretaria Estadual de Educação disse que a obra da Escola Estadual Benedito Lucimar da Silva é alvo de investigação do Ministério Público, por isso não tem previsão para que seja retomada. Disse ainda que vai mandar uma equipe para limpar o terreno abandonado. E olha só que situação de desespero. Uma mãe viu a filha de 2 anos andando perto de uma vossoroca em Cristalina. Ela correu para segurar a criança, mas escorregou e caiu com a menina de uma altura de 12 metros. Os bombeiros foram chamados e levaram a mãe para a UPA da cidade, consciente, mas com vários ferimentos. A criança foi levada por moradores para o Hospital Municipal de Cristalina, também consciente, e depois essa criança chegou a ser transferida. Estamos de volta com o J1. Eu peço desculpas a todos. Nós tivemos um pequeno problema técnico no bloco anterior, mas agora tudo resolvido. E a gente volta a falar sobre aquele assunto que eu dei a deixa, certo? A Polícia Militar prendeu hoje 2 homens
suspeitos de praticar assaltos em paradas de ônibus. E olha só, a situação era essa. O trabalhador saía de casa, saía cedo para ir para o seu local de trabalho, chegava na parada e acabava sendo vítima desses bandidos. A repórter Thalia Santos está com os policiais que participaram dessa ocorrência e traz todos os detalhes para a gente. Uma boa tarde para você, Thalia. Você sabe dizer quais eram as principais vítimas desses bandidos? Oi, Giliardi, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham no J1. As principais vítimas desses assaltantes eram as mulheres que saíam ainda cedo para trabalhar e que iam para as paradas de ônibus, seja no centro da cidade ou na BR-040, normalmente ainda de madrugada ou no início da manhã. A polícia recebeu várias denúncias sobre esses assaltantes e já vinha há dias atrás deles. Eu vou conversar agora com o soldado Chagas, que participou da prisão desses assaltantes hoje. Soldado, boa tarde para você, obrigada pela sua participação. Foram muitas as denúncias que a polícia recebeu sobre esse mesmo tipo de crime? Boa tarde. Foram diversas denúncias. A Polícia Militar desenvolve um programa chamado Célula de Interatividade, desenvolvido junto à comunidade. E via redes sociais estava havendo muitas denúncias desses assaltos ocorridos aí, principalmente com as mulheres. Com base nessas informações, o Serviço de Inteligência desenvolveu o programa Embarque Seguro. E graças a Deus, essa manhã, através de uma denúncia de uma vítima, a gente conseguiu interceptar esse autor. E hoje, soldado, esses assaltantes, eles estavam praticando um outro crime também? Estavam. Tentaram assaltar uma vítima, só que a vítima conseguiu correr e não teve o sucesso que eles haviam obtido dias anteriores. E normalmente qual era o foco deles? Celulares, dinheiro? Isso. O foco dele era pessoas que eles achavam mais fragilizadas, como mulheres, indo para paradas de ônibus e buscavam sempre dinheiros e celulares. Vocês conseguiram recuperar também parte desse material, né? Aprender com os bandidos? Foi. A gente conseguiu aí apreender diversos celulares, todos os objetos do crime, e eles nos relatou também que ia praticar outras modalidades criminosas também. E ele já havia sido preso também por roubo? Isso. Ele já tinha saído da cadeia há cerca de uma semana e nesse intervalo aí ele afirmou que todos os dias saía para praticar esse tipo de crime. Então não dá nem para a gente imaginar quantas mulheres, né, quantas pessoas teriam sido vítimas deles. Né? Foram diversas, inúmeras. E normalmente qual era o tipo de característica, né? Você estava falando que eles iam de bicicleta para assaltar isso? Isso. Munidos de arma branca, iam de bicicleta, assaltava e repassava para um revendedor que passava para outras pessoas. Um receptador travestido aí que consertava celular, que fazia manutenção, comprava esses celulares dele. Ele ia e conseguia os dinheiros para conseguir armas de grosso calibre. Quem tiver, então, sido vítima desses assaltantes, né, pode entrar em contato com a polícia, né, se tiver essas mesmas características. Pois é, esse indivíduo aí foi preso hoje, graças ao tirocínio policial, e com ele também foram apreendidos diversas armas de grosso calibre, drogas e os celulares das vítimas. Ok, muito obrigado pelas informações, soldado. Fica, então, aí a informação para quem tiver sido vítima desses assaltantes, que denuncie, Giliardi. Tá certo, Thalia, obrigado pelas suas informações, por sua participação. Informação muito importante, porque essa é uma notícia que é recorrente aqui no nosso telejornal, né? A gente está sempre falando desses assaltos em paradas. Parabéns a todos os policiais envolvidos nessa operação. Servidores da educação de várias cidades do estado estão manifestando hoje pela manhã contra cortes de verbas feitos pelo governo federal. Cerca de 100 servidores estaduais caminharam pelas ruas do centro de Lusiânia. Nas faixas, apoio contra os cortes de verbas para a educação anunciados na semana passada pelo ministro da Educação. Os professores também são contra a reforma da Previdência, duas pautas polêmicas que têm movimentado o país. Os cortes em toda a área da educação chegam a mais de 7 bilhões de reais, sendo que 2 bilhões foram cortados em programas do ensino fundamental e ensino médio, o que vai afetar escolas de todo o Brasil. Nós, municipais, estaduais, seremos aferidos por estes cortes. Então, assim, o uso indevido dos recursos, ele vai trazer dificuldade dentro das unidades e dentro dos municípios e os estaduais. A nossa equipe recebeu registro de manifestação em Novo Gama. Nós estamos com o salário lá embaixo, falta de valorização, escolas precarizadas, mas o nosso intuito hoje é por vocês, alunos do município do Novo Gama. O corte é de 24,84%.
e o MEC disse que está aberto ao diálogo com todas as instituições de ensino. O ministro, desde que tomou posse, disse que recebeu reitores de instituições federais e universidades. A pasta se coloca à disposição para debater sobre soluções que garantam o bom andamento dos projetos e pesquisas em curso. Quanto aos cortes preventivos, que atingiram mais de 3% do orçamento total das universidades federais, é importante frisar que o MEC manteve os salários de todos os professores e profissionais de ensino, assim como seus benefícios já adquiridos. Vamos falar de dengue agora. Os casos de dengue estão aumentando em todo o estado e aqui na nossa região não é diferente. Existem muitos mitos sobre como combater o mosquito Aedes aegypti. A gente preparou uma reportagem para dizer o que resolve e o que não resolve no combate ao mosquito, que transmite tantas doenças e vem tirando o sossego de muita gente. Receita caseira para matar um mosquito Aedes aegypti. Conhece? Sabe aquele sal de cozinha? Pois é, a Lucimar afirma que mata o foco do mosquito que transmite a dengue, chikungunya, zika vírus. Coloca nas vasilhas de plantas, né? Se tiver tipo um aquáriozinho, um chafariz, alguma coisa assim, você pode jogar bastante sal também. Além da água sanitária, que nós já sabemos, né, comprovadamente, que funciona mesmo. Só que mesmo com essas soluções, a Lucimar e o filho dela estão com suspeita de dengue. Os bracinhos do Gustavo, olha só, cheios de manchas vermelhas. Até as pernas estão empoladas. Coça muito e sinto algumas vezes dor de cabeça. O combate à dengue tem sido uma missão e tanto. E não é para menos. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, em todo o estado, até o momento, já foram notificados quase 67 mil casos da doença. Desse número, cerca de 30 mil casos já foram confirmados. Dá para assustar, né? E é aí que algumas pessoas adotam umas receitas caseiras na tentativa de eliminar o foco do mosquito Aedes aegypti. Mas afinal, qual medida dá certo e o que é mito? Nós procuramos um especialista no assunto para desvendar o que é verdade e o que é mentira. Então vamos às perguntas. Ar-condicionado e ventiladores matam o mosquito? Não mata o mosquito, né? Ele pela baixa temperatura do ar-condicionado, o mosquito ele às vezes se esconde, mas em outra oportunidade ele vai picar. Para matar os ovos do mosquito, basta secar os reservatórios de água parada? Não, além de secar, nós temos que lavar com água e sabão, porque a larva ele fica durante um ano, tá? Dentro do recipiente que não for lavado. Repelentes são fundamentais no combate à dengue? Não é fundamental, ajuda, mas assim, por pouco tempo, ele não tem uma duração muito duradoura. Então, ela não é tão eficaz para falar do combate da dengue, só o repelente. Tomar vitamina B afasta o mosquito? Não, de forma nenhuma. Depende muito, né, da imunidade da pessoa, que pela pele, pelo cheiro. Qualquer picada do mosquito transmite a doença? Nem todas, porque nem todos o mosquito do Aedes ele transmite a doença. Só quem transmite a doença é a fêmea. Isso é se ela ter sido cometida pelo vírus. Borra de café na água das plantas mata os ovos do mosquito? Não, isso é mito, tá? Não mata os ovos. As larvas do mosquito só se desenvolvem em água limpa? Não, ela tem preferência por água limpa, mas por água suja também ela desenvolve. Mas afinal, o que é verdade nessa história de soluções no combate à dengue? Água sanitária ajuda a matar a larva? Ajuda sim. A gente colocar uma colher de sopa na água com água sanitária ajuda muito, mas o que ajuda mesmo é a conscientização de todos. Cuidar do quintal, a Lavínia diz que cuida. O problema é que na rua onde ela mora tem um vazamento de água. Não teve jeito e ela foi parar na UPA com suspeita de dengue. A gente cuidou, mas como os outros não cuidam, a gente foi afetado. E assim, as receitinhas caseiras ajudam assim, de uma certa forma, mas o melhor mesmo é a prevenção. Uma outra curiosidade que a nossa equipe de produção descobriu é que o cheirinho de chulé também atrai, viu, o mosquito da dengue. A gente descobriu isso fazendo essa pesquisa. E a gente continua falando sobre essa questão da dengue e aqui no estúdio a gente recebe o doutor André Torres, que agora a gente vai falar sobre a questão de saúde. Doutor André, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Porque assim, as pessoas têm dúvidas quanto a essa questão do combate, né? O que previne, o que previne. Agora, sobre os sintomas. Eles se confundem, os sintomas se confundem com alguma outra doença, doutor? Confunde com muitas doenças, né? A dengue, na sua forma mais branda, sintomática, ela
pode dar sintomas muito inespecíficos, dor de cabeça e febre e mal-estar, são sintomas para muitas doenças diferentes, né? Então você não consegue, só com a avaliação clínica, ter certeza se é dengue ou se não é. Às vezes você precisa do exame laboratório para confirmar. Agora uma curiosidade bem minha mesmo, assim, às vezes a pessoa pode ficar doente, assim como fala, por perceber que outras pessoas estão. Às vezes assim, olha, eu vejo que meus vizinhos estão se sentindo mal, começa a ficar mal também, aquela doença psicológica ou não? Isso não acontece muito? O medo da doença, né? Você está vendo notícia que está acontecendo 25 mil casos no estado, né? Você tem pessoas morrendo, então as pessoas ficam muito impactadas com isso e qualquer febre, qualquer dor, né, de cabeça, você fica assustado e procura ajuda médica, procura exames para confirmar ou não. Então tem muita gente que não tem dengue, talvez a maioria, e que chega no consultório com essa dúvida e a gente vai fazer e é outra doença. Nessa época do ano tem também essa mudança climática e algumas vezes as pessoas ficam com aquele sintoma de resfriado. Sim, é muito comum, né? A maioria dos resfriados acontece no inverno, né? Então, tanto é que a gente faz a vacinação de gripe, está até na campanha, porque a maioria das doenças infecciosas, elas de transmissão de pessoa a pessoa, elas acontecem quando você aglomera pessoas e o frio faz isso, né? E tem muita gente gripada com resfriados, né? Reforçando aqui, você que está acompanhando o Jornal Anhanguera, primeira edição, pode mandar a sua dúvida pelo 984424000. Você de qualquer cidade aqui do entorno de Brasília que está recebendo o nosso sinal, mande sua dúvida, mande sua pergunta. De repente, você passou por um caso inusitado aí no seu bairro, aí na sua cidade, quer dividir com a gente? Pode mandar então. Tenho, por exemplo, aqui uma pergunta muito legal que chegou do Jairo Gomes, aqui de Lusiânia. Ele perguntou o seguinte: como que esse mosquito pega o vírus? Qual a sua origem? Ou ele já nasce com esse vírus? Pode acontecer duas coisas. Ele está, uma fêmea, só a fêmea que pica, e ela sugar o sangue de uma pessoa contaminada com dengue, e ela fica contaminada por muito tempo. Então, os ovos que ela coloca já estão contaminados com o vírus da dengue. E automaticamente já vão nascer? Já nascem fêmeas que vão chupar sangue já contaminadas com o vírus. E aí, a gente ouve muito, outros comentários que a gente ouve também, vamos tomar vitamina B, tomando complexo B, você vai afastar o mosquito da dengue. Isso procede? Não é eficaz, né? Então, assim, você teria que consumir uma quantidade enorme de vitamina B, muito além da dose terapêutica, né? Com riscos evidentes, né? E sem a garantia, porque você pode metabolizar mais rápido. Às vezes você tem um organismo que tem uma metabolização mais rápida e você e a vitamina D não consegue combater. Né? Então não é uma maneira eficaz de você combater a picada do inseto, né? A picada do mosquito. Vou dividir aqui uma coisa particular, né? Minha mãe mora no interior, ela mandou mensagem dizendo assim: filho, toma cafeirana, que cafeirana é muito bom, você não vai pegar dengue. Que história é essa? Não procede, a gente não tem certeza, né? Basta uma picada de um mosquito contaminado para você pegar a doença. Então, assim, se você usa lá qualquer procedimento qualquer para diminuir, mas existe uma infinidade de mosquitos ali na região, mais cedo ou mais tarde você pode estar sendo picado e ser picado por um contaminado. Então, essas maneiras, velhinha de angiroba, velhinha de citronela, os repelentes, eles não protegem 100%. Pode ajudar alguma coisa em algum momento, mas não protegem 100%. O importante mesmo, doutor, e a gente relembra sempre disso, é tomar conta de casa, tomar conta do quintal. Seria necessário um esforço enorme para você acabar de erradicar totalmente o mosquito. Já foi feito isso alguns anos atrás, na década de 50 foi feito isso, e acabaram com o mosquito na década de 50. Só que é absolutamente caro, porque é todo mundo envolvido, é um ato de guerra mesmo, né? Então, hoje a gente optou por controle, então é tentar diminuir a população fazendo controle ambiental. Olha, chegou uma outra pergunta muito curiosa aqui, antes da gente encerrar esse bloco. Rosângela Maria, também de Lusiânia. Na área rural, é mais difícil pegar dengue? Não ouvimos falar de caso em fazenda. Você imagina que o mosquito tem que estar contaminado, né? Então você tem que ter uma quantidade grande de mosquito contaminado para você contaminar as pessoas. Se é um lugar onde tem menos gente, uma população menor e menos gente infectada, vai ter menos mosquito infectado. Então não circula porque não tem ali. Porque não tem muito. Você precisa das três coisas, de população, do mosquito e do vírus. Tá certo. Né? Doutor, continue com a gente. Eu vou para um rápido intervalo comercial e na volta a gente vai continuar falando sobre esse assunto que rende muito e você que está acompanhando o jornal
pode mandar suas dúvidas, suas perguntas pelo 984424000. Então, vamos para o intervalo comercial e a gente continua falando de dengue, os mitos e verdades, os cuidados com a saúde de quem contrai a doença. Tem ainda a previsão do tempo para toda a região do entorno. Quem acordou cedinho hoje percebeu que até neblina teve. E no quadro No Fim das Contas, a gente vai falar sobre o que fazer quando a tão sonhada vaga de trabalho não aparece. Seria uma boa fazer, por exemplo, trabalhos voluntários, que são de graça e podem te dar uma qualificação? A repórter Mônica Carvalho traz essas respostas para a gente. Agora, 12h34, voltamos já.